Nós vamos fazer a linha processual na fase de execução do processo do trabalho. Você não errar na hora da prova, seja questões, seja na hora da peça. Vamos lá? Então acompanha comigo aqui no nosso desenho. Nós sabemos que quando transitou em julgado, lá a sentença, significa que não cabe mais recurso, aí inicia uma outra fase. Então, quando transitou em julgado, o processo volta para a vara do trabalho e, ao voltar para a vara do trabalho, o juiz vai intimar as partes para apresentar os cálculos. Então, pode intimar ali, no caso ali, o reclamante ou pode intimar também o reclamado. Pode ser só que o reclamado apresente os cálculos e o reclamante concorde com os cálculos dele, ou pode ser que o reclamante apresente os cálculos e o reclamado concorde com os cálculos deles. Lembrando que nesse momento, tanto o reclamante quanto o reclamado mudam o nome, porque é na fase de execução, então o reclamante chama exequente e o reclamado chama executado. Quando eles apresentam o cálculo, a CLT prevê um prazo de 8 dias para que eles possam impugnar esses cálculos, sob pena de preclusão. Se eles não impugnarem os cálculos, vai ter validade ali. Mas acontece que às vezes nenhum dos dois concordam com o cálculo do outro. Então, ele quer rebater esse cálculo aqui, e o juiz vai ter que homologar um cálculo, mas o juiz não homologa assim de forma aleatória. O juiz vai nomear um perito, e o perito, no caso ali, vai poder fazer a prova pericial, e quando ele faz a prova pericial, o juiz pode homologar o cálculo do perito. Se o juiz achar que o cálculo está muito absurdo, o juiz não é obrigado a homologar, desde que fundamentadamente ele não está vinculado ao laudo pericial. Bom, feito aqui o laudo pericial, nós temos uma homologação. Observe, o juiz vai homologar os cálculos do perito, no caso. E pode ser que o reclamado não concorde, pode ser que o reclamante não concorde com os cálculos. E o que tem que fazer? Se for caso no caso aqui se for o caso aqui do reclamado não concordar, quando o reclamado não concorda, ele tem uma medida que ele pode tomar. A medida judicial é os embargos à execução. Ele não pode falar que os embargos seria um recurso propriamente dito, porque o recurso não é analisado pelo juiz. O recurso é analisado pelo tribunal a que aquele juiz está subordinado. Então pode ser que o advogado aqui da empresa apresente, pode ser que o advogado aqui da empresa apresente os cálculos. Aliás, o advogado da empresa vai impugnar esses cálculos, então ele vai impugnar por meio de embargos de execução. Ele tem que garantir a execução aqui no artigo 884. Atenção, incidente de desconsideração da pessoa jurídica não precisa garantir a execução quando vai propor esse incidente. Mas nós temos também que o reclamante ele pode impugnar os cálculos de liquidação. Observe, se é o reclamante não concordando com o cálculo que foi homologado, a gente chama de impugnação aos cálculos de liquidação. Se é o executado, no caso reclamado, não concordando com os cálculos homologados, ele vai entrar com embargos à execução. E depois disso aí o juiz vai dar uma decisão, o juiz vai dar uma sentença. Olha que nós tivemos aqui o contraditório, cada um. Se o reclamante vai impugnar, vai dar vista para o reclamado impugnar as alegações dele. Se o reclamado entrou com embargo de execução, vai dar vista para o reclamante impugnar as alegações dele. Nós sempre temos aí o contraditório e a ampla defesa. E o juiz decide. Se você não concordar com a decisão do juiz, como é uma decisão do juiz na fase de execução, qual seria o recurso? Seria agravo de petição. Quem julga é o Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando que se ao você entrar com agravo de petição, se o juiz aqui não recebe o seu recurso, nós temos que você vai ter que interpor um agravo de instrumento. E lembrando que quando é agravo de instrumento, vai ter que dar vista para outra parte para ela rebater o agravo de instrumento. E aí como é que nós chamamos essa medida judicial? Contra-minuta de agravo de instrumento. Da mesma forma, se foi dado o agravo de petição,
você vai ter que fazer o quê? A contraminuta também do agravo de petição. Porque nós não temos aqui o nome recurso para falar que é contra razões. Nós temos agravo. Então, fica atento a esse detalhe. Do agravo de petição, cabe o quê? Recurso de revista para a turma do TST. Mas não é qualquer tema que pode ser tratado no recurso de revista da decisão aqui no agravo de petição. Lembrando que quando você interpõe agravo de petição, só repetindo, o juiz dá vista com base no artigo 900 para outra parte fazer o quê? A contraminuta desse agravo de petição. Recurso de revista, somente se violar tema da Constituição. Artigo 896, parágrafo 2º da CLT, na fase de execução, só cabe recurso de revista, né, do agravo de petição. Você está recorrendo dessa decisão do juiz. Na verdade, você teve aqui um acórdão do juiz julgando esse agravo e o recurso de revista é com base no acórdão do juiz. E aí vai para diante. Se nós não temos aqui, não chega a um consenso, você não concorda com a decisão que foi tomada pela turma do TST, você ainda pode ir para a sessão de dissídios individuais, onde nós vamos ter lá os embargos divergentes. Isso porque das turmas do TST nós temos 8 turmas, se cada uma estiver decidindo de forma diferente, ou 6 estão decidindo de um jeito, 2 decidindo de outro jeito, você pode entrar com esses embargos. Então você vai fazer o endereçamento para o presidente do TST aqui, para que ele encaminhe para a sessão de dissídios individuais 1. E depois disso aqui esgota a esfera trabalhista. Depois disso ainda tem um recurso extraordinário, que é lá para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o prazo do recurso extraordinário é de 15 dias. É diferente, tem regra própria. É um recurso constitucional. Tem previsão também lá no CPC. Mas conseguiu entender? Nós temos aqui, transitou em julgado, apresenta os cálculos, reclamante pode apresentar, reclamado pode apresentar. Se não chegar a um consenso, vai nomear um perito. O perito vai homologar, o juiz vai homologar esses cálculos. Se o reclamante não concorda, ele vai impugnar. E se o reclamado não concorda, ele vai embargar, embargos à execução. O juiz vai ter que decidir. Atenção, quando você tem impugnação aqui, é dado vista para outra parte. Sempre quando você falar alguma coisa do processo, vai dar vista para outra parte manifestar. Então o juiz julga. Aí você não concorda, você entra com agravo de petição. Quem vai julgar o agravo de petição? Tribunal Regional do Trabalho. E nós temos que ele profere um acórdão. Desse acórdão em agravo de petição, cabe recurso de revista apenas se o assunto for relacionado com a Constituição Federal. Direito de propriedade, vários outros assuntos ali tratados, né? Direito a horas extras que tem na Constituição, você tem lá aviso prévio na Constituição, FGTS, então esses assuntos eu posso levar para o recurso de revista se o tema for que foi feito cálculo, alguma coisa errada no agravo lá na vara do trabalho. E dessa decisão aqui, se a turma 1 é a única que julga diferente e é o que eu queria que fosse julgado, eu ainda posso entrar com embargos divergentes para ver se eu consigo mudar as decisões lá do Tribunal Superior do Trabalho. Então não se esqueça, transitou em julgado, começa a fase de execução. Matou? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.